Imagina só a seguinte situação. Digamos que alguém receba um manual de jardinagem incrivelmente detalhado. Certo. Um livro que dita regras super rigorosas sobre a época exata do plantio, o momento da colheita da cevada, como tratar a terra, sabe? Regras bem específicas, né? Exato. E até quando deixar essa terra descansar. É um material belíssimo, super completo, mas tem um pequeno problema. Qual seria? A pessoa que recebe esse manual está presa num navio. Navegando no meio do oceano, cercada por areia e água salgada de um deserto árido, sem um único palmo de terra fértil à vista. Nossa, não faz sentido nenhum na prática. Pois é, faz algum sentido, então? Hoje nós vamos descobrir o porquê o Criador entregou um calendário agrícola tão complexo para um povo que vivia exatamente assim, vagando por um deserto. É uma imagem perfeita para começar. E antes de entrarmos de cabeça nisso, quero deixar uma saudação muito calorosa, afetuosa e reverente a todos os ouvintes do canal Voz do Remanescente que se juntam a nós para o mergulho de hoje. Uma alegria imensa estar aqui com quem nos acompanha. É mesmo. É uma alegria ter cada pessoa compartilhando deste espaço de comunhão, de estudo dedicado e de paz. Com certeza. E hoje, o nosso grande propósito é abrir as páginas do capítulo 7 da obra monumental chamada História do Sábado e do primeiro dia da semana, as festas, as luas novas e os sábados dos hebreus. Uma obra fantástica. Muito profunda. Ela foi escrita por Johnny Andrews e a nossa missão hoje é desvendar essa teia complexa do calendário cerimonial hebraico. E o motivo da gente fazer isso, sabe, é muito especial. Sim, porque ao mergulharmos nesses registros de Johnny Andrews, nós conseguimos revelar uma das verdades bíblicas mais libertadoras de todas. Que é exatamente a capacidade da gente distinguir aquilo que era temporário daquilo que é eterno, né? Exatamente isso. Separar a sombra da realidade. Porque, sendo muito honesto, muitas vezes quando a gente olha para as leis do Antigo Testamento, parece que estamos lendo um diário antigo. Cheio de regras distantes. Regras que parecem não ter nada a ver com a nossa vida. Mas a promessa para quem nos ouve hoje é que, ao compreender essa diferença, o coração encontra uma clareza enorme. Traz aquela paz, sabe? Aquela sensação reconfortante de pisar em terra firme. Verdade. Especialmente no mundo com tantas incertezas, isso nos mostra o caráter imutável de Deus. É sobre encontrar segurança mesmo. E para construir essa clareza, a gente precisa viajar no tempo. Estabelecer o cenário lá do antigo Israel. Vamos lá. Como funcionar? Bom, John Andrews faz um trabalho muito meticuloso, enumerando as celebrações daquela nação. Ele lembra, primeiramente, das 3 festas principais. Que seriam a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos. Certo? Isso. E olha, nenhuma delas era uma comemoração vazia. Cada uma carregava um peso teológico e profético gigante. Ok, vamos desvendar isso. Porque quando a gente pensa em festas, a mente logo vai para o nosso calendário nacional, né? Nossa, cheio de feriados emendados, descanso. Exato. Mas o sistema hebraico não era só um descanso na praia. Era uma engrenagem profunda. Tudo começava com a Páscoa. Que não era apenas um jantar em família. Era a celebração literal do livramento do cativeiro no Egito. Tinha a imolação do cordeiro, a pressa em comer os pães asmos. A lembrança vívida do anjo passando por cima das casas. E aqui entra um conceito teológico fascinante, o antítipo. Antítipo. É uma palavra forte, mas o significado é lindo. É maravilhoso. Para quem não está tão familiarizado, o antítipo é basicamente a realidade final. Pense assim, a festa, com aquele cordeiro literal lá no Egito, era a sombra projetada na parede. Isso, uma sombra na parede da história. E o antítipo é o objeto real e sólido que faz essa sombra existir. E no caso da Páscoa, qual foi a realização máxima? O grande antítipo foi o próprio Cristo, sacrificado pela humanidade. Chega a arrepiar quando a gente vê a precisão das datas. E a engrenagem continuava, né? Sim, 50 dias à frente chegava o Pentecostes. Que estava intimamente ligado à colheita do trigo. E qual foi a realidade final que o Pentecostes projetou? O derramamento glorioso do Espírito Santo, que aconteceu de forma belíssima, exatamente no 50º dia após a ressurreição. É uma sequência divina mesmo. E aí entra a terceira festa,
Chegando ao 7º mês do ano bíblico, o povo celebrava a festa dos tabernáculos. Imagina a cena, a experiência sensorial de quem vivia na época. Pensa só, as famílias saindo de suas casas confortáveis para habitar em cabanas temporárias feitas de ramos de árvores. Uma semana inteira olhando para as estrelas através das folhas, lembrando do deserto, da fragilidade da vida. Mas John Andrews pontua de forma maravilhosa que essa festa não olhava só para o passado, ela apontava para o futuro. Como um ensaio geral. Exatamente. O ensaio geral do regozijo final, o grande ajuntamento do povo de Deus no reino eterno. Só que o calendário não parava por aí, nessas 3 festas grandes. Nem um pouco. Além delas, ainda tinham as luas novas, que marcavam o início de cada mês. E atrelados a tudo isso, haviam 7 sábados anuais específicos. Dias de descanso solene que podiam cair em qualquer dia da semana, dependendo ali do ciclo lunar e agrícola. E ainda tem mais. A cada 7 anos, a própria terra devia descansar, o famoso ano sabático. Ninguém podia arar, ninguém podia plantar absolutamente nada. E após 7 desses ciclos, no 50º ano, vinha o jubileu, focado na devolução de terras e libertação de escravos. Embora seja muito importante notar uma coisa aqui. O quê? John Andrews é muito honesto na pesquisa histórica sobre isso. Quase não há evidências de que a nação tenha observado o jubileu fielmente. É mesmo? Sim, e até o ano sabático foi amplamente negligenciado pelo povo, o que mais tarde resultou em consequências bem amargas. Pera, deixa eu atuar como a voz da dúvida aqui, rapidinho. Pode falar. Sendo muito honesto, tudo isso soa como um pesadelo burocrático e econômico. Olhando de hoje, parece mesmo. Pensa na pessoa comum daquela época. 7 sábados anuais extras, luas novas, parar o cultivo por 1 ano inteiro a cada 7 anos. Realmente, não é pouca coisa. Como um cidadão comum conseguia trabalhar, sustentar a família e manter a economia girando com tanta interrupção? Qual era o propósito prático disso? Essa é uma reflexão excelente e muito pé no chão. A chave para entender isso é perceber que esses dias não eram instituídos para ser um descanso só físico. Não era só para recuperar as energias do corpo. De jeito nenhum. Eles eram ensaios proféticos, em 3 dimensões. O Criador estava ensinando o plano da redenção através do ciclo agrícola. Ao invés de dar um livro de teologia gigante que quase ninguém saberia ler. Ele deu um calendário prático. Cada molho de cevada movido perante o altar, cada cabana armada. Da som de trombeta. Exato! Era Deus desenhando o futuro da salvação. Ele queria que a nação vivesse, que sentisse o cheiro, saboreasse a promessa muito antes dela se materializar em Cristo. E o sustento material no meio de tantas pausas? Vinha puramente da confiança. Confiar que a terra proveria o suficiente no 6º ano para cobrir o 7º. Era um exercício de fé contínuo. Nossa, e isso nos traz de volta para aquela nossa analogia do início, do manual de jardinagem no meio do oceano. É verdade. Porque a gente viu agora o que eram essas festas, mas a grande sacada explorada por John Andrews é focar no quando e onde elas começaram a valer. O que é fascinante aqui é precisamente essa limitação situacional. O registro bíblico é muito claro. E o que ele diz? Que nenhuma dessas festas, luas novas ou sábados da terra entrou em vigor prático antes que os hebreus entrassem na terra de Canaã. Mas as instruções foram dadas no deserto, certo? Sim, foram dadas no deserto, mas ficaram em suspensão, porque colheitas de cevada e trigo exigiam que o povo estivesse estabelecido. Faz todo sentido. Não tem como celebrar a colheita dos primeiros frutos se a única coisa caindo do céu no deserto é o maná. Exatamente. As instruções eram perfeitas, mas só podiam ser executadas de fato quando o navio atracasse. Quando os passageiros pisassem em terra firme e tivessem um quintal para plantar. E é essa mesma limitação geográfica que Johnny Andrews usa de forma tão brilhante para preparar o terreno para o nosso maior contraste de hoje. Qual contraste? O fato de que, quando olhamos para a lei moral, para o descanso semanal do Criador, a gente percebe que não existem fronteiras geográficas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque vamos entrar no coração dessa diferença agora. Vamos lá. Quando a pessoa abre os registros, como ela faz para não misturar tudo? Como separar o que era uma sombra local do que é a realidade eterna?
John D. Andrews nos ajuda demais nisso, agrupando as diferenças de um jeito bem cristalino. Ele lista 9 pontos cruciais, começando pela raiz, a origem. E qual a diferença na origem? É um contraste chocante. O descanso semanal não nasceu como um curativo para o pecado. Ele foi instituído lá na criação. No fim da primeira semana, no Éden perfeito. Isso. Já as festas anuais e os sábados cerimoniais nasceram muito tempo depois. Num deserto, no meio de um mundo quebrado pelo pecado e gritando por redenção. Perfeito. E tem a questão da honra também. O sábado do Senhor foi abençoado e santificado na própria inauguração. O próprio Deus repousou. Enquanto as festas anuais não carregam essa honra criadora. Nenhuma delas. É uma diferença de nascedouro que muda a perspectiva inteira, sabe? E tem a questão do público-alvo também, se a gente pode chamar assim. Ah, sim. A pesquisa aponta que a lei moral, o princípio do 7º dia, foi feita para o homem. Para a humanidade toda. Isso, independente de onde a pessoa viva. Já os sábados anuais foram desenhados com os residentes da Palestina em mente. E o próprio Deus deixa isso claro nos títulos que usa nas Escrituras, né? Com certeza. A linguagem divina sempre tem um propósito. Quando ele fala do descanso da criação, a linguagem é super íntima. Meu santo dia, ou os sábados do Senhor. Mas quando os profetas mencionam as cerimônias judaicas, eles usam termos de distanciamento. Tipo, vossos sábados ou seus sábados. A propriedade divina sobre a lei moral é inegociável. Sim, e talvez a diferença mais visual de todas esteja em como essas leis foram documentadas. O registro histórico. Como elas foram arquivadas. Exato. Os sábados anuais, atrelados às festas, foram codificados por Moisés, escritos à mão, pelo homem, num livro, compondo o que a gente chama de ordenanças. Eram a sombra dos bens vindouros. Deixa eu te ouvir qual a imagem que você usaria para ilustrar isso. Posso tentar? Pensa na diferença prática entre escrever algo numa folha de papel e esculpir algo na rocha maciça. Nossa, muito bom. O papel é incrivelmente útil, mas o papel aceita emendas. O escrito de ordenanças, feito em pergaminho, ele pode ser enrolado e guardado numa gaveta quando o evento que ele anunciava finalmente acontece. A tarefa daquele papel termina ali. Exato. Mas aquilo que foi escrito pelo dedo do próprio Deus, em tábuas de pedras sólidas, a pedra permanece. A pedra não cede ao tempo. A lei moral esculpida na pedra e guardada dentro da Arca da Aliança tem um peso eterno. Essa analogia capta o espírito exato da pesquisa de John Andrews. O papel cumpre seu papel até o momento certo. A pedra é o fundamento. E sabe, os profetas do Antigo Testamento já viam essa diferença muito antes do Novo Testamento existir. Sim, John Andrews destaca muito o testemunho dos profetas. Veja o caso de Isaías, por exemplo. Uma passagem de profundidade emocional imensa. O profeta relata que Deus expressa até um certo aborrecimento. Ele diz que a sua alma estava cansada das luas novas e dos seus sábados, quando essas práticas se tornaram rituais vazios, misturados com iniquidade, com injustiça social. A sombra perdeu o sentido porque o coração do povo estava longe. Isso é tristíssimo. Mas ao mesmo tempo é lindíssimo, porque na mesma respiração profética, Isaías apresenta um contraste deslumbrante. O tom de Deus muda completamente quando fala da lei moral. Muda para um convite super afetuoso. Ele descreve bênçãos magníficas prometidas àqueles que guardam o seu sábado. E a gente tem que prestar muita atenção em quem está recebendo essa promessa no texto de Isaías. Os estrangeiros e os eunucos. Pessoas que, pelas leis rigorosas da época, seriam marginalizadas. Limitadas ou totalmente excluídas do centro da adoração no templo. E o que isso prova pra gente hoje? O que mexe profundamente com qualquer pessoa que leia isso hoje é ver que o amor de Deus quebra essas barreiras étnicas e sociais. Ele estende a sua aliança a todos os corações dispostos. A promessa é explícita. Aos eunucos estrangeiros que se apegam à sua aliança e respeitam o seu memorial, Deus promete dar um nome eterno que nunca vai se apagar. Isso não deixa margem para dúvida. O descanso moral sempre foi um abraço universal para toda a humanidade, e não um privilégio étnico. É uma graça transbordando já lá no Antigo Testamento. Compreender essa diferença de nascedouro, de registro e de propósito nos guia direto para o nosso próximo ponto. O clímax dessa jornada.
o fim definitivo das festas cerimoniais e o advento da cruz. Porque se essas sombras maravilhosas tinham um propósito pedagógico, elas inevitavelmente teriam um prazo de validade. Quando o professor entrega o diploma, a maquete do projeto não é mais o foco principal. A maquete fica para trás. É a progressão natural da história da redenção. E o texto de John Andrews nos guia pelas páginas da profecia de Oséias. Já tinha avisado isso muito antes, certo? Séculos antes de Cristo, Oséias declarou que Deus faria cessar o gozo, as luas novas e os sábados cerimoniais daquela nação. E a história mostra um cumprimento parcial e super doloroso disso lá com Jeremias. Sim, durante a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. O povo foi arrancado de Canaã. As festas entraram em colapso. Como eles iam celebrar colheita em Canaã se estavam chorando como exilados lá na Babilônia? Não tinha como. O sistema parou, porque era local, dependente da terra prometida. Mas o ponto final, a eliminação teológica e definitiva dessas ordenanças, não foi por causa de um exército inimigo. Não foram os babilônios ou os romanos que encerraram as sombras. O fim ocorreu no momento do antítipo perfeito, no instante exato em que Jesus expirou na cruz do Calvário. E aqui a gente precisa olhar para um dos textos mais debatidos do Novo Testamento, o capítulo 2 da carta aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo afirma que o escrito que constava de ordenanças foi cravado na cruz. Exato. As sombras, as luas novas, os dias de festa perderam a utilidade, porque a realidade, que é Cristo, se materializou e pagou o preço. Ninguém mais deveria ser julgado por não observar aquele calendário agrícola. Então, o que tudo isso significa? Vou atuar um pouquinho como advogado do diabo aqui, porque essa é a dúvida de milhares de mentes sinceras que nos ouvem. Pode perguntar, vamos lá. Paulo foi muito incisivo. Se ele afirma que as ordenanças foram cravadas na cruz porque eram sombras, como alguém pode ter certeza absoluta, sem margem de erro, de que o descanso do sétimo dia não foi empacotado e enviado junto com as luas novas para a cruz? Como separar o joio do trigo, né? Como separar. Se conectarmos isso ao quadro geral, a resposta está na própria natureza de como uma sombra funciona na vida real. Explica melhor essa mecânica da sombra. Pensa bem, uma sombra só existe sobre duas condições. A gente precisa de uma fonte de luz batendo contra um obstáculo. Certo. No cenário espiritual, o que seria o quê? As festas anuais e seus descansos cerimoniais eram a sombra projetada pelo plano de resgate, apontando para o objeto central, que é o sacrifício no Calvário. E a gente só precisava de resgate por um motivo muito específico. Por causa do pecado. Todo esse calendário de sacrifício só existia por causa da invasão do pecado no mundo. Então, o ser humano quebrou a aliança, precisava de perdão, e Deus criou essa sombra apontando para a solução. Exatamente. Mas agora, faz o caminho de volta na história. De volta para o Éden. Isso. O descanso semanal do Criador não nasceu no deserto, não nasceu da necessidade de redenção. Ele foi estabelecido no jardim do Éden, num mundo de perfeição absoluta. Antes da primeira folha murchar, antes do pecado existir. Como não tinha pecado no Éden, não tinha necessidade de resgate ou promessa de sacrifício. Logo, não tinha como ser uma sombra apontando para a cruz. É a conclusão inescapável de John Andrews. O sétimo dia não é sombra da redenção, porque não havia o que ser redimido quando ele foi criado. Ele faz parte da essência original da criação. É o memorial da perfeição de Deus. E aí a gente percebe o seguinte: quando a cruz remove as sombras que o pecado criou, ela jamais poderia remover um memorial de amor e descanso que veio antes do pecado. A nossa pedra da lei moral permanece inabalável, mesmo quando o papel das ordenanças encerra sua validade na cruz. Que imagem mental belíssima e libertadora, não é? Demais. É libertador saber que o que foi pregado naquela madeira foram as nossas dívidas. Os rituais apontavam para aquele ápice. A cruz não veio para anular a criação de Deus. A cruz veio para resgatar e restaurar a criação. O que nos traz, de forma bem emocionante, ao fechamento da nossa jornada de hoje. É verdade. Se a gente puder sintetizar isso de maneira carinhosa para quem nos ouve,
A pesquisa de John Andrews nos ajuda a enxergar a sabedoria poética do Pai. Ele nos deu festas temporárias, sábados anuais, sombras pedagógicas. Tudo para pegar o seu povo pela mão e guiar com segurança até a luz da cruz. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos deu um descanso eterno. Uma lei moral baseada em relacionamento, para guiar a humanidade de volta para o nosso lar final. A cruz encerra as sombras do sacrifício, mas a graça eterniza o memorial vivo do Criador. E como esse entendimento é vital para os dias acelerados em que a gente vive. Não é só poeira de manuscrito antigo, é vida prática. É libertação, sabe? Entender exatamente o que encontrou seu fim na cruz nos liberta do peso terrível de carregar tradições humanas que dividem as pessoas. Permite que a gente abrace com um coração bem mais leve o verdadeiro repouso espiritual que Ele deixou para nós. Traz aquela paz profunda de saber que não estamos à deriva num oceano de regras arbitrárias. Fomos amparados por um amor que separa com exatidão aquilo que foi feito para passar daquilo que foi criado para nos acompanhar para sempre. Exatamente sobre isso. A segurança de não pautar a vida por circunstâncias geográficas, mas encontrar refúgio num ritmo de eternidade. E olha, para coroar nossa reflexão, Diga lá. eu quero deixar uma semente plantada na mente de cada pessoa que nos ouve. É um último e brilhante ponto levantado no texto. Sobre o futuro? Sim, a obra argumenta que a história do descanso do Criador não começou depois do pecado, e por isso não terminou na cruz. Mas ela vai muito mais além. Muito. Baseada nas promessas proféticas, essa história sagrada não termina nem mesmo aqui na nossa era atual. E aí ela se estende intocada até as infindáveis eras da nova terra, onde a multidão restaurada vai se reunir para adorar em paz perpétua. E aí fica essa pergunta bem íntima para o silêncio do coração de quem nos ouve. Se o próprio autor da vida reservou um dia semanal de descanso para estarmos com ele face a face durante toda a eternidade, como podemos já nesta mesma semana começar a viver um pedacinho desse paraíso eterno aqui e agora? Que reflexão magnífica para a gente guardar no fundo da alma ao longo desses próximos dias. Sem dúvida. Fica aqui o nosso mais profundo e sincero agradecimento a todas as pessoas que nos acompanharam, aos amados ouvintes do canal Voz do Remanescente. Muito obrigada pela companhia afetuosa e por abrirem a mente para essa jornada. O nosso desejo genuíno é que a paz, a clareza e o descanso do Criador repousem de forma abundante sobre cada lar alcançado por essa mensagem. Um abraço bem carinhoso. Fiquem sob o amparo divino e até o nosso próximo mergulho nas ricas verdades eternas.